A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Que todos estejam tendo um dia abençoado para a glória de Deus, meus caros e amados irmãos. Amém. Meus irmãos, o Senhor me deu o alvará para a próxima campanha. Amém. Vai ser 21 madrugadas novamente, mas aí ele ainda vai me dar o tema da campanha. Ele me disse ontem à noite, na madrugada, que ele quer 21 madrugadas novamente nos seus pés. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ver a data, amém? E estou esperando o tema, aleluia, glória a Deus, para a nossa próxima campanha, para que nós possamos vir aqui para os pés do Senhor na madrugada, amém? Meus caros e amados irmãos, venho compartilhar uma experiência qual o Senhor me deu, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu fui para a igreja ontem, a Lamassuri Calamaia, com as crianças, né? Eu fui para a igreja ontem. A igreja estava lotada, estava tendo um ensaio regional. E aí, meus irmãos, eu sempre sento na frente, né? Eu sempre sento na frente com as crianças e uma das organistas sentou do meu lado, mas logo uma irmã veio com ela e disse, senta lá, porque tem que tocar, nem eu sento aqui no teu lugar. E essa irmã gritava tanto do meu lado, gritava tanto, falava em línguas, falava em línguas, falava em línguas. Essa irmã gritava tanto, falava em línguas. E foi um pregador, ele era do Paraguai, fazia a pregação, e o Senhor me gritava muito, mas eu não estava conseguindo sentir a presença do Espírito Santo, estava sentindo uma carga pesada dentro da igreja. E eu disse, o que está acontecendo? E essa mulher falava em línguas, ela gritava demais, mas era uma gritaria, assim, uma gritaria fora do sério, sabe? E confesso aos irmãos que realmente atrapalhou muito a minha comunhão isso, sabe? Atrapalhou muito a minha comunhão. Quando eu vim para os pés do Senhor, meus irmãos, uma das coisas que eu fui enganada há muitos anos, eu pedi ao Senhor que eu queria saber quando era o Espírito Santo aí na boca de uma pessoa e quando a pessoa estava falando da sua carne. Eu pedi muito isso para Cristo, para mim não ser enganada, sabe? Porque tem gente que gosta de fingir que está com um som em cima do púlpito, não é. Eu pedi muito, e até o dia de hoje eu peço isso com perfeição ao Senhor, porque Satanás sempre quer nos enganar, né? Essa senhora gritava, e eu não estava entendendo, porque eu não estava conseguindo sentir a presença do Espírito Santo, eu não estava conseguindo, meus irmãos, sentir a presença do Espírito Santo, eu não estava conseguindo entrar em comunhão, não estava, e foi um ensaio ali, eu confesso que foi bem chato, vou dizer essa palavra para os irmãos, foi bem chato para mim assim. Porque ninguém gosta de ir para a igreja e sair do mesmo jeito. Eu não gosto de ir para a igreja e sair do mesmo jeito. Na hora que nós fomos ajoelhar para orar, para entregar a reunião, né, para finalizar a reunião, o ensaio regional, o Senhor me disse desta maneira na igreja, ela está sendo enganada. Aqui está cheio de demônios e eu estou te blindando. E é por isso que você não está falando em línguas, essas coisas todas, né? E eu fiquei, santo Deus. Eu vim para casa, meus caros e amados irmãos, aleluia, glória a Deus, e eu fui ler a Bíblia com as crianças, né? Eu fui ler um pouco a Bíblia com as crianças, nós estávamos lendo, e já estava entrando na madrugada, já era 1h da manhã, nós estávamos lendo a Bíblia. Fiquei lendo a Bíblia com as crianças um tempo, só que durante o transcurso de toda a leitura da Bíblia, eu estava sentindo muita presença forte do Senhor, uma coisa gloriosa. Eu disse, santo Deus, toda vez que é assim, eu vou logo para o joelho. Toda vez que o Espírito Santo me visita de uma forma muito surreal, eu vou logo para o joelho, que eu sei que ele quer que eu vá orar. Mas eu estava ali lendo com as crianças, terminando a leitura, eu disse, faça a oração de vocês que eu vou orar. E eu fui para os pés do Senhor, Haramassuri Calamaia, quando eu senti muito forte a presença do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, ha chegado o momento de dar-te outra experiência. Vamos. Aí o Senhor disse, eu vou te mostrar agora, Harikalamaya, o principado do falso evangelho que está trabalhando no mundo. Então, nós vamos para os Estados Unidos agora. Pegue a minha mão e não solte. E nós fomos, meus irmãos, Recalamaya. Nós fomos para os Estados Unidos, chegamos na cidade de Nova York. Nós estávamos localizados na cidade de Nova York. Quando chegamos ali, o Senhor me levou numa igreja de um pastor americano, uma igreja enorme. Nós entramos nessa igreja e o Senhor vai me permitir falar o nome desta pessoa, que é o nome desse pastor americano, se chama Joel Osteen.
Joel Osteen é o nome desse pastor, que ele é americano, ele tem uma igreja imensa que está localizada ali nos Estados Unidos. Aleluia, glória a Deus, ele tem uma igreja ali, né? Irmãos, eu senti uma carga negativa muito pesada naquela igreja quando estava com o Senhor. Quando nós entramos, eu disse, por que eu estou sentindo uma energia muito pesada para uma igreja? E o Senhor abriu a minha visão espiritual e disse, é porque está cheio de demônios aqui. Irmãos, eram tanto demônios, tanto demônios. Eu disse, Senhor, estava lotado a igreja, parecia um estádio de futebol aquilo ali, de tão lotado. Eu falei, para quantas pessoas tem capacidade essa igreja? E o Senhor disse para mim, 5.500 pessoas. Calamassuri calamaia. Eu vi aquele pregador em cima do púlpito pregando, recalamaia. Esse homem não serve a Jesus. Esse homem não trabalha para Jesus em absoluto. O Senhor me mostrou o seu coração, um coração negro, ganancioso, um coração avarento. Este homem que é a glória para si, ele toca na glória de Jesus. Ele simplesmente é uma celebridade do mundo gospel que até anda com segurança. Olhei para aquele púlpito e tinha ali um principado, não era um principado qualquer, era o rei dos principados do falso evangelho. O Senhor me diz que em cada país tem um principado do falso evangelho. No Brasil tem um, na Argentina tem outro, nos Estados Unidos e assim sucessivamente. Cada país tem um principado do falso evangelho, que eles são o chefão. Mas esse que eu vi, ele era o rei dos principados. Irmãos, era um demônio de quase 30 metros de altura, enorme, grandão, musculoso, horroroso. O pé dele, nem posso dizer de pé, ele estava atrás desse pastor. Ele estava atrás desse pastor no púlpito. Aquelas pessoas falavam em línguas, aquelas pessoas davam glória, aquelas pessoas sentiam a unção, mas eu via que não era do Senhor aquilo ali. Vinha tudo aquilo que eles estavam sentindo ali, vinha daquele falso principado. Este homem, ele tem não só ligação com a maçonaria, mas tem aliança diretamente com o próprio Lúcifer, o Senhor me diz, com o próprio Satanás ele tem pacto. Ele sempre quis ser milionário, rico, reconhecido mundialmente. E também tem aliança com este principado, Recalamaia, que estava atrás dele, colocando as palavras na sua boca. O Senhor me falou que quando o vaso é levantado por ele, quando o servo é levantado por ele, sai bola de fogo da nossa boca quando nós oramos, quando nós clamamos, né? Quando expulsamos os demônios, mas quando são essas pessoas que não trabalham para Jesus, que está aliado com as trevas, que está aliado com o inferno, recalamaia, sai serpente de sua boca, sai uma nuvem negra de sua boca, recalamaia. Eu olhei para aquele principado horroroso e vi como ele estava de maneira muito despreocupada, relaxada, digo assim, relaxada assim, tipo assim, são todos nossos, nos pertence. Ele ria de uma maneira muito debochada e sarcástica daquelas pessoas. Horrível, meu irmão, a cena. Amassuricalamai, é horrível. Horrível aquela cena, horrível aquela visão. E nós estávamos ali vendo tudo aquilo ali. Os demônios enganando aquelas pessoas, meus irmãos. Este homem, vai muitos famosos de Hollywood na sua igreja. Recalamaia. O Senhor me falou novamente, como sempre me fala, enfatizou. Ele não está na vida de nenhum, nem na China, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem no México, em nenhum país. Ele não está na vida de nenhuma pessoa que faz aliança com a televisão, que se diz servo de Deus. Porque essas pessoas só querem uma coisa, reconhecimento terreno e fama. O Senhor não quer ver o seu povo seguindo, nem escutando esse povo. Os seus frutos são podres, os seus frutos são desprezados pelo Senhor, reclamaia, porque eles não pregam o evangelho santo, o evangelho genuíno, o evangelho da cruz, da santidade, da renúncia. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, reclamaia, ela não está apegada ao mundanismo. A verdadeira igreja de Cristo, ela almeja a eternidade. As coisas da igreja, do coração da igreja de Cristo, os desejos do coração da igreja de Cristo é a eternidade, é morar no céu. No coração desses homens não tem isso. No coração deles não existe morar no céu. No coração deles só existe, meus irmãos, cantaramassuricalamaya, fama e reconhecimento terreno. É o que eles querem, só isso, só isso. E este homem tem aliança, pacto de sangue com Satanás. Esse apresentador e esse pastor que se chama Joel
Osteen, ele não serve a Jesus em absoluto. Não serve a Jesus. Jesus me disse que não está na vida de nenhum cantor gospel, não está na vida de nenhum apresentador de programa. Me disse que todos eles são da maçonaria, que todos eles fazem contrato. Me mostrou na mesma visão. Me mostrou também este apresentador que eu via, ele antes. Eu achava interessante as histórias. O Senhor disse, eu não estou nisso, eu não estou nisso, eu não estou nisso. Ele tem um programa também americano, o nome dele é Sid Roth, que ele tem um programa de televisão, a qual conta várias histórias. Todas as pessoas que vão ali são celebridades. Todas as pessoas que vão ali não pregam doutrina. Elas contam as coisas para se exaltar. O Senhor disse, eu não estou nisso. Eu não estou aí. Ramashalamaia, Surikalamaya. O Senhor não está. Não está em absoluto. A gente está falando, irmãos, o Senhor não está na vida deles. O Senhor disse que não está. O Senhor disse que a igreja de Cristo não faz negócio com a Babilônia da televisão. O Senhor não está. Seus frutos, reclamar, serão usados contra eles no juízo final. Não sobem seus frutos para o Senhor. São podres, são fedorentos, são desprezados, são reprovados pelo Mestre. O Senhor não aceita de jeito nenhum. Depois de ver tudo aquilo, eu disse, Senhor, me tira daqui. A alta negatividade que tem nessa igreja é muito pesada. Muito pesada. E o Senhor disse, vamos, tome minha mão, agora vamos descer para o inferno. Saímos da igreja e descemos para o inferno. E quando chegou na porta do inferno, o Senhor disse para mim, agora eu vou te levar, Ramashalamaia, eu vou te levar em um vale, diferente dos outros vales que eu te levei. E na hora eu perguntei, o que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? E o Senhor Jesus Cristo me diz, já verás. Na hora que nós entramos, aqueles demônios saíram tudo correndo. E eu disse, Senhor, por que continuas a me trazer aqui neste lugar? Eu já sei que esse lugar existe. E o Senhor, de maneira firme, olhou para mim e disse, eu vou te trazer aqui quantas vezes eu quiser, porque eu te levantei para você pregar contra este lugar. Muitos não querem falar do inferno, Ramashalamaia, não querem pregar contra este lugar, Regalamaia, mas ali é o destino daqueles que vivem uma vida que não tem nada a ver com Jesus. Ali é o destino das pessoas que são rebeldes, desobedientes, que não têm temor ao Senhor, que não guardam a sua palavra, que não guardam seus mandamentos, que não vivem a sua palavra, porque falar de Jesus qualquer um fala, mas viver a sua palavra é outra situação. E no mundo gospel eles não vivem essa palavra. Eles não vivem essa palavra de jeito nenhum. Por isso que diz lá em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nem todos eles, meu Senhor, pode dizer, irmãos, podem dizer que serve a Jesus, porque estão pegados com a fama, com o mundanismo. Eu já falei aos irmãos que Cristo me disse, não existe conversão sem renúncia. É necessário viver uma vida de renúncia, denegada, Ramashalamaia. É essa noiva, Cantaramaia, que dá frutos para o Senhor. E é esta noiva que chama atenção, Cantaramaia, de Satanás. Porque Satanás não quer que a gente viva uma vida desapegada deste mundo. Ele não quer que a gente viva uma vida, Recalamaia, santa, uma vida denegada, uma vida na doutrina, uma vida que vai completamente contra Recalamaia, a esse evangelho sujo, manchado, Recalamaia, este evangelho que não tem nada a ver com Cristo, meus irmãos. É desse jeito. Quando nós entramos no inferno, o Senhor me levou em uma sala. Para minha surpresa, eu não vi ali, meus irmãos, nenhuma alma sendo torturada. Quem eu vi ali foi os demônios sendo torturados. Demônios que estavam sendo torturados. Eu disse, não existe nenhuma alma aqui, Ramashalamaia. O Senhor disse, serva, esses demônios que vês são alguns dos demônios que você expulsou na campanha. São alguns dos demônios. E na hora o Senhor passou sua mão assim e abriu um telão ali mesmo no inferno. E eu vi Harekalamaia, as mensagens de muitos irmãos que mandaram para mim,
que foram libertos da pornografia, que foram libertos do homossexualismo, que foram libertos do câncer, que foram libertos da depressão, que foram libertos do remédio da epilepsia, de várias libertações, Cantaramaia, que o Senhor deu na campanha de 21 madrugadas e outras campanhas que nós vimos fazendo aqui pela ordem do Senhor. Porque eu só faço oração. Quem dá o alvará da campanha do tema é o mestre. É ele que ordena, é ele que manda, eu só faço, eu só cumpro com ele. E eu vi aqueles demônios sendo atormentados, e na hora o Senhor disse para mim, diga à minha igreja, fale para a minha igreja, que se revista, que se santifique, recalamaia, que leve uma vida denegada, que leve uma vida de santidade, que se revista no jejum, que se revista na oração, que se revista na palavra, que se separe para mim, Cantaramaia, como uma noiva tem que se separar para o seu noivo, porque eles estão sendo torturados e vão ser soltos novamente e vão voltar, recalamaia, e vão buscar legalidade para voltar, recalamaia. Eles estão muito revoltados, irmãos. E nesta hora eles me olharam com tanto ódio que se eu não tivesse com Cristo, eles tinham me fulminado ali mesmo. Eles estavam com muito ódio de mim, Cantaramaia, porque eles sabiam que era eu, reclamai, que por ordem do Senhor, pela autoridade do Senhor, tinha expulsado ele da vida de alguns irmãos que fazem as campanhas, reclamaia. E o Senhor disse, venha, vou te mostrar um demônio. E na hora o Senhor me mostrou um demônio, eu vou te mostrar um só demônio que estava dentro de ti antes de você vir para mim, quando eu estava possessa com mais de 1.500 demônios. Eu falei para os irmãos, quando eu cheguei nos pés de Jesus, tinha 1.500 demônios vivendo em mim. E aquele demônio era o demônio que fazia eu me prostituir com mulheres, reclamaia, que fez eu sentir atração por mulheres e ter relações com mulheres, uma coisa nojenta. Eu sinto nojo de falar isso, mas faz parte do meu testemunho. A pessoa quer ser liberta, sabe, meus irmãos, e não tem força para ser liberto ou liberta, reclamaia. E o Senhor disse, eles vão ser soltos e vão voltar novamente para buscar a legalidade, para entrar novamente na casa. Quando fala casa, é na casa espiritual. Reclamaia. E eu vi aquele demônio ali, o demônio que vivia dentro de mim, me fazendo me envolver com mulheres com muito ódio de mim. Ele já tentou voltar várias vezes, ele fracassa e ele volta. Cada vez que eles vêm para nos fazer pecar, naquele pecado de estimação, pornografia, masturbação, televisão, futebol, leito sujo, são vários tipos de demônios que se dividem para desgraçar nossa vida, para nos tornarmos ímpios e levar uma vida suja diante do Senhor, sujando as nossas vestes espirituais, reclamaia. Eles vêm e quando eles fracassam na sua missão, eles voltam para o inferno e vão para a tortura. Então, como eles não querem ir para a tortura, eles têm que cumprir com a sua missão. Então, o Senhor Jesus Cristo me disse que a igreja tem que se santificar. A igreja tem que viver uma vida denegada, meus irmãos. Se santificando, se separando para Jesus, reclamaia. Jesus também me disse que as pessoas que estão chegando nesse canal são pessoas que Ele está levantando, que Ele está capacitando, que Ele está preparando, reclamaia, para combater as trevas, combater as falsas lideranças. Depois eu percebi que eu tinha se levantado para isso também, combater as falsas lideranças. Agora entendo porque até agora o Senhor não permite que eu mostre o meu rosto, porque o evangelho que eu prego, reclamaia, o evangelho que eu prego, que o meu Senhor manda eu pregar, é contrário ao evangelho que eles pregam. O evangelho que eles pregam é o evangelho terreno, é um evangelho onde a pessoa tem que ter apegada com as coisas do mundo, é o evangelho da fama, do dinheiro, do reconhecimento terreno, e o evangelho que a irmã Ruth prega por ordem do Senhor, é o evangelho denegado, é da santidade, é da renúncia, é da doutrina. Foi esse evangelho que o Senhor mandou eu pregar, e é esse evangelho que eu prego e tenho intenção e decidi pregar até o último instante da minha vida. Porque muitos deles que pregam isso vão dizer, como fala lá em Mateus 7, Mateus capítulo 7, muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas, meus irmãos, o Senhor vai dizer, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que vai acontecer
como muitos dele, recalamaia. O Senhor não veio para dar fama, meus irmãos. Entendam, igreja, desperta a igreja. Jesus não veio para dar fama, nem reconhecimento terreno. Ele não está na vida de nenhuma pessoa que está metido com a televisão, com a fama, com a elite satânica. Não está. Porque falar de Jesus é uma coisa, viver sua palavra é outra coisa. Ele não está. Saiam desse povo, saiam, seus frutos são podres, recalamaia, são desprezados pelo mestre. Ser cristão não é moda não, é um estilo de vida onde nós temos que carregar nossa cruz, denegar-nos a si mesmo e seguir a Cristo, porque a porta ela é estreita, ela é espinhosa, tem que haver renúncia, tem que haver santidade. Recalamaia, meus irmãos, saiam, pois vocês estão perdendo o tempo de vocês, além de pegarem seta de demônios. Recalamaia, o Senhor disse, aonde não está a doutrina dele, ele não está. Ele não está. A doutrina que eles falam que é doutrina de homens, essa doutrina é a doutrina do Espírito Santo. Recalamaia. Essa doutrina é a doutrina do Espírito Santo. Os irmãos acham que Cristo ia querer que as suas mulheres, com as suas santas, estejam tocando seus cabelos, pintando os seus rostos, metido em satanismo, nessas coisas erradas. A igreja de Cristo é limpa, pura, genuína. O Senhor também me disse, recalamaia, quando a obra é dele, ele abre as portas. Quando a obra é dele, ele abre as portas. Recalamaia. Muitos querem fazer a obra para enriquecer, cantaramaia. O Senhor não está na vida de nenhum pregador no Brasil que cobra para estar no púlpito, que cobra, recalamaia, ramachalamaia. Não está na vida de nenhum deles que cobram para estar no púlpito. De graça dai, de graça recebei, cantaramaia. E o Senhor me fez lembrar da igrejinha que ele vai colocar nas minhas mãos, recalamaia, e disse, serva, eu vou tocar no coração das pessoas para abençoar esta obra. E com o dinheiro, recalamaia, uma parte do dinheiro você vai usar para comprar cesta básica para dar para os necessitados, abençoar os missionários que estão no campo missionário, abençoar as missionárias. É assim que eu trabalho, é desta forma que eu trabalho, é desta forma que eu faço as coisas, recalamaia. Mas eles não querem, eles são insaciáveis com o dinheiro, quanto mais eles têm, mais eles querem ter, recalamaia. E depois desta visão no inferno, o Senhor disse, vamos, e tomou minha mão, e nós saímos do inferno. Na hora que nós íamos saindo do inferno, um demônio disse, outra vez ela aqui? Ele disse, lá no inferno, eles não me chamam pelo meu nome. Eles não chamam pelo meu nome terreno. Eles chamam por um nome que Cristo me chama no mundo espiritual, mas eu prefiro deixar em segredo, que é um segredo entre eu e Jesus. O Senhor me trouxe, meus irmãos, dessa experiência, recalamaia, e me disse, passe para a igreja, reclamaia. E hoje orando novamente, ele disse, passe tudo que eu te mostrei na madrugada, reclamaia, para os meus filhos, e diga para eles, sair deste povo, não seguir esse povo, não escutar esse povo, reclamaia. Saiam de pessoas que não pregam o evangelho santo, saiam deste povo que não prega a doutrina, liberte-se disso, você, reclamaia, que fica escutando esses homens mercenários da fé. Aqui está cheio de bruxos, muitos bruxos. É por isso que eu apago o nome de pessoas que escrevem aqui. Eu disse, não escreva o nome de ministérios aqui. Os irmãos sabem os ministérios que eu sigo. Recalamaia. E se eu não falei de ministério A ou B, porque o Senhor não me deu alvará. Mas muitos reclamaia que escrevem ministérios, alguns ministérios, nome de pastores, o Senhor me mostra que são bruxos, reclamaia, estão metidos com a maçonaria que dá crescimento para os ministérios dele, meus irmãos, cantaramaia. E o Senhor disse, eu não estou na vida de nenhum que está na televisão, de nenhum. E o Senhor me mostrou em visão, cantaramaia, xalamaia, aquele apresentador, cantaramaia, aquele chamado de Harry King, que é um apresentador que morreu de Covid, que está perecendo no inferno. Ele entrevistava muitas pessoas, ele entrevistava celebridade, ele entrevistava pessoas do mundo gospel, e ele se dizia que ele era crente. Nunca foi crente, nunca foi crente. Meus irmãos, e foi essa experiência que o Senhor, pela sua graça, me deu. Ele deu essa experiência para mim, reclamai. Realmente, meus irmãos, estamos combatendo as trevas. Combatendo as trevas. O Senhor quer um avivamento, quer um despertamento. Ele quer resgatar almas, cantaramaia. Eu não estou nem aí para os meus perseguidores. Eu não estou nem aí
para aqueles que vão se levantar contra mim. É entre elas e o Senhor, mas eu sei quem fala comigo, quem trata comigo. Recalamaia, xaramaia. Então viva o Evangelho Santo, viva o Evangelho da cruz. Saiam desse povo, meus irmãos. Saiam de canais, de pessoas que não pregam o Evangelho Santo, que eles falam que nós somos loucos. Saiam, recalamaia, porque eles distorcem a palavra de Deus. Cantaramaia. Seu Evangelho é chulo, mentiroso. Muitos fazem até hipnose para hipnotizar muitos com seus discursos que parecem de político. Saiam, 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 saiam. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor me der o alvará do tema da campanha, eu vou estar avisando os irmãos, se prepare. Aricalamaia, continue nessa busca, continue se santificando e continue orando pela minha vida, que eu estou orando pela vida dos irmãos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.